Bom dia a todas, todes, todos, não todes. Com muita alegria que a gente inicia, né, essa mesa, os primeiros trabalhos do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, né, um evento que foi construído a várias mãos, com muito carinho, né? A gente espera que seja um evento que realmente possa marcar a história da psicologia em Minas Gerais. Eu sou Cristiane Nogueira, sou uma mulher branca, de cabelos louros, estou com a franja presa, usando uma camisa vermelha, e atrás de mim tem uma cortina amarela. Gostaria, né, primeiramente, de agradecer a participação dos dois queridos convidados, né, que são parceiros do Centro-Oeste, né? Acho que essa mesa é uma mesa do Centro-Oeste. Para mim, é um motivo de muito orgulho, né? Então, nós temos aqui com a gente a Lauren e o Felipe Tameirão, né? Que vão se apresentar em breve, vão poder tecer as suas considerações. O objetivo desse encontro, desta mesa, é discutir as questões da clínica em psicologia e os efeitos aí pós-pandêmicos, né, da pandemia, da pós-pandemia, que a gente vive um momento de transição dentro da transição, né? A pandemia como um marco aí na história dos viventes da atualidade, né?
que a gente sai de um status de vida para passar para outro que a gente não sabe muito bem onde será isso. E, ao mesmo tempo, quando o fim da pandemia começa, né, a se anunciar, não o fim da Covid, mas o fim da pandemia, a gente aí, depois de 2 anos, né, e alguns meses, já começa, a gente já está há algum tempo percebendo, né, os impactos, então, desse fenômeno mundial sobre a psique humana. Então, é sobre isso que nós vamos falar, né? Eu estou como mediadora, e vou, então, passar, né, para a Lauren, para que ela possa fazer a sua explanação primeiro, depois passarei para o Felipe, pedir também, né, que eles se apresentem da maneira como, né, se sentirem mais confortáveis, possam dizer um pouco da sua trajetória, né, profissional, até para que possa ficar evidente, né, porque vocês é que estão aqui, né, nessa mesa para trazer as contribuições para a nossa categoria e para os futuros e futuras profissionais da psicologia, né? A gente tem, então, de 15 a 20 minutos para que cada um possa tecer as suas considerações, trazer as suas contribuições sobre o tema da mesa. E aí depois nós teremos, então, um debate, né, com as pessoas que estão inscritas para participar desta mesa, né? Então, sem mais delongas, Laura Emanuela, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo obrigada, né? Uma querida. E a palavra está com você, então. Obrigada, Cris. Eu quero agradecer também, né, o seu convite. Quero agradecer a Paula, não sei se ela está nos ouvindo, mas a Paula, ela é coordenadora da Comissão da Psicologia e Clínica na subsede do CRP, e graças a ela, algumas, né, das reflexões que eu faço aqui é graças às reflexões que eu faço junto com ela. E agradecer, né, a gestão do CRP, todos os presentes, todas as mãos, né, que estão fazendo esse congresso acontecer, e todos os nossos ouvintes. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelo ondulado, castanho, está mais ou menos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos, uso óculos, e eu estou vestida com uma blusa de cor preta. Atrás de mim tem uma parede azul com alguns quadros, algumas réplicas do Gustavo Klimt e do Chieri. Bom, para introduzir o meu lugar de fala, né, de onde eu venho. Eu me formei na graduação no curso de psicologia há 13 anos, e eu fui muito beneficiada com a minha formação, que era uma formação que tinha uma grade muito aberta para optativas, então eu fiz uma formação com uma boa base, uma boa fundamentação na psicologia social e comunitária, e na ênfase clínica, eu optei pelas abordagens de terceira força, sobretudo a psicologia da Gestalt e a psicologia fenomenológica existencial. Fiz uma pós-graduação também nessa área, psicologia humanista e existencial, e recentemente eu defendi o meu mestrado também numa pesquisa, numa perspectiva fenomenológica. Eu trabalhei como professora universitária, trabalhei como psicóloga social, mas nesses 13 anos de formação, o que me acompanhou como eixo principal das minhas ações foi a psicologia clínica. Eu estou achando, assim, bastante difícil, gente, falar desse tema, porque sintetizar aqui 2 anos, né, Felipe e eu, a gente estava falando até dessa questão da relativização desse tempo, né, porque parece que passou uma década, ao mesmo tempo parece que passou muito rápido. Então, eu tive um pouco de dificuldade de sintetizar 2 temas que são tão amplos, né, a clínica psicológica e a própria vivência da pandemia, nesse período de tempo, assim, que a gente ainda está vivendo uma pandemia, mas que a gente já acompanha um processo de transição para pensar no pós-pandemia.
Então, eu dividi a minha fala, né, em três partes. Na primeira parte, eu fiz uma sumarização das principais obras que foram publicadas por outras pesquisadoras sobre esse tema. Vou tentar fazer um relato breve de experiência e também fazer alguns apontamentos para a gente pensar nessa transição do pós-pandemia. Então, só para contextualizar, o que eu estou chamando de clínica aqui? A psicologia clínica, né, do qual eu me refiro aqui, ela se trata de uma escuta qualificada pela ciência e pela profissão da psicóloga, conforme as orientações técnicas e teóricas de cada um. E que pode acontecer onde quer que exista uma pessoa humana. Então, essa escuta clínica, ela não se deve limitar no conceito do espaço, do setting terapêutico, do consultório apenas, né? Mas ela deve se estender onde quer que tenha uma pessoa humana, seja nas instituições e em toda a comunidade. Para essa escuta clínica qualificada acontecer, ela tem que ter uma relação ativa, intencional, entre a pessoa que fala e a pessoa que escuta. Então, o que torna imprescindível pensar também na pessoa e na saúde mental da própria psicóloga, né? Entendendo que nós somos pessoas humanas também impactadas por tudo que a pandemia trouxe para nós, né? Tanto do adoecimento físico quanto mental, impacto econômico, né? Então, eu gosto de dizer assim, que o nosso diploma, ele não nos torna imunes a sofrer as mazelas humanas como qualquer outra pessoa humana, né? Não é uma luva antisséptica, né? Da qual eu não vou me afetar por qualquer outra afetação humana. Então, a gente precisa pensar aqui nesse impacto na relação psicoterapêutica para esse que fala, mas também para esse que escuta. E aí, esse conceito de escuta clínica, né, de uma forma mais ampliada, eu acredito que ele ficou coerente com aquilo que eu encontrei também nas pesquisas. Então, penso que é outra coisa importante para se dizer, assim, né? Principalmente agora, né? Que a gente está vivendo uma virtualização muito maior dos nossos serviços, né? E a psicóloga também quer e tem direito de ocupar o seu lugar de fala. Mas antes de ocupar o nosso lugar de fala, como psicólogas clínicas, a gente deve ocupar o nosso lugar de escuta. Então, né, foi esse intuito, né, dessa escuta que eu sumarizei essas pesquisas. E eu tive uma grata surpresa, né? Quando eu coloquei lá os descritores psicologia clínica e pandemia, eu encontrei mais de 2.000 publicações sobre o tema. E aí eu sumarizei, né? Pelo fator de impacto, as 30 publicações mais relevantes, né? Selecionei os 30 resumos mais relevantes que foram escritos entre os anos de 2020 e 2022, ou seja, esse período que a gente está vivendo de pandemia no Brasil. E aí eu categorizei 4 temáticas que foram mais prevalentes nessas obras. Então, a primeira delas, ansiedade e medo do desconhecido, a necessidade de novas soluções para a formação das psicólogas, em especial o atendimento psicológico por meio dos estágios supervisionados obrigatórios, a necessidade de novas soluções para práticas psicológicas com o uso de ferramentas digitais, como a tecnologia de informação e da comunicação, né, sobretudo na psicoterapia online, e principalmente os aspectos socioeconômicos, culturais e políticos que impactam na saúde mental e no bem-estar social. E claro que é uma amostra pequena, mas eu considero uma amostra relevante quando a gente pensa nas nossas próprias vivências, né? Então, achei que foi bem coincidente com aquilo que eu queria trazer com o meu relato de experiência. Então, passo agora assim, para o meu relato de experiência, né? E aí eu queria contar, assim, o primeiro impacto que eu tive com a notícia da pandemia, né? Porque
parecia aquele 11 de setembro, né? Aquele dia, assim, que você não esquece, que você sabe exatamente o que você estava fazendo, onde estava, né? E eu me lembro de ter, na época eu estava trabalhando como professora universitária, e aí eu me lembro de ter sido notificada pela instituição que a gente ia suspender as aulas presenciais e passar para o ensino remoto. E isso, gente, em meio, né? Agora a gente já aliviou um pouco disso, mas isso no meio daquele caos, né? Da falta de informação, das especulações diante daquele novo que estava se apresentando para nós como pandemia, né? E aí, no meio dessas desinformações, né, que vinham, inclusive, pelo nosso próprio governo, né, pelo nosso próprio chefe de Estado, eu procurei me orientar por documentos oficiais, até para que eu pudesse também orientar essas pessoas que eu acompanhava na relação de ensino-aprendizagem e também no consultório, né, também no atendimento clínico. E o primeiro documento que eu li também me marcou muito, porque foram as orientações da Organização Mundial de Saúde, que dizia que essa pandemia que a gente estava vivendo não era uma corrida, mas ela era uma maratona. E aí eu comecei a me programar para uma transição de mais ou menos 2 anos. Né? É uma maratona. Então, vou me programar para 2 anos de transição, porque isso vai ter um impacto global. Hoje eu me acho assim muito positiva e esperançosa de ter pensado essa transição por 2 anos, né? Por mais que agora a gente viva literalmente esse respiro, né? Da diminuição do número de mortes e de contágio por causa das vacinas, quando a gente pensa no impacto econômico, né? Político, social, né? Que as outras pesquisas vão mostrar, a gente vai perceber que essa transição, ela vai ter um período muito mais estendido. E aí, né, pensando essa escuta clínica dessa forma mais ampliada e preocupada com essas relações de ensino-aprendizagem, né, no processo de formação das psicólogas, como professora e como supervisora de estágio, a dinâmica das aulas se dava da seguinte maneira: todo início, né, de aula de cada turma, a gente reservava um período de silêncio, né, em respeito aos mortos pela Covid, e esses números, eles eram atualizados todos os dias, e depois os alunos, eles tinham um período em que eles podiam falar das suas próprias vivências, das suas próprias angústias, das suas próprias experiências. Infelizmente, com o passar do tempo, essas angústias, né, elas se tratavam de lutos vividos pelas próprias estudantes, né, inclusive por mim também, né, muitas pessoas que perderam entes queridos na pandemia e outras perdas simbólicas, né, como perda de emprego e tudo mais. E também tive uma preocupação de fazer, né, essa relação de ensino-aprendizagem de uma forma mais contextualizada, né, já que o objeto da educação é a realidade. Então, mesmo que eu tinha uma disciplina lá que era testes psicológicos, né, não dava simplesmente falar de testes psicológicos como se nada tivesse acontecendo, né, sem dar esse contexto e sem dar esse lugar de fala e de escuta para as próprias estudantes. Então, especificamente no consultório, né, esse recorte do consultório. Eu comecei a atender online desde que eu me formei, em 2009. Então, eu atendia online esporadicamente um brasileiro que morava no exterior, ou alguém que estava em outra cidade, na zona rural, e não tinha acesso ao consultório. No início da pandemia, né, pelas recomendações sanitárias, eu passei a atender exclusivamente no formato online, e hoje está, assim, mais ou menos meio a meio. Né, a gente teve que dispor muito mais, né, das tecnologias de informação e de comunicação para mediar essa relação. Então, hoje eu tenho, assim, mais ou menos meio a meio de demanda do presencial para o online, que é uma modalidade que as pessoas aderiram, né, e que acredito que veio para ficar, assim, né, no período pós-pandêmico. Esse ano de 2022, eu estou dedicada somente ao consultório, né? Eu não estou dando aula, então eu lido com essa variável de ter aumentado
o espaço na minha agenda, mas eu também vi uma demanda crescente, né? Então, as pessoas, elas vão voltando à normalidade, entre aspas, e penso que agora muitas daquelas, né, que tiveram que partir para a objetividade, para dar conta de todas as demandas que vieram durante a pandemia, nesse momento elas estão conseguindo um espaço de fala para dar sentido, né, às experiências. E aí, eu acredito, o ano passado, o Churran, ele escreveu um artigo falando sobre isso, né, que agora nós estamos vivendo uma pandemia de doença mental, né? Então, passado o período mais contagioso, né, e mais mortífero do vírus, agora a gente está vivendo o impacto, né, na nossa saúde mental e fica ainda, né, essa pandemia de doença mental que está chegando, acredito que em todos os setores da saúde mental. Sobre o perfil do meu cliente, do meu paciente, isso também mudou. Então, infelizmente, né, com o aumento da inflação, a perda do poder de compra, a minha clientela hoje, ela se restringe quase que exclusivamente à classe média, né, que são as pessoas que têm acesso ao serviço de atendimento psicológico particular. E aí, para mitigar um pouco, né, essa desigualdade social, né, e de acesso aos serviços de saúde mental, no meu consultório, eu adotei um questionário socioeconômico, né, para avaliar e para dar acessibilidade àquelas pessoas que às vezes estão em vulnerabilidade e risco social, para que elas possam contribuir, né, de forma digna para o meu trabalho e que eu também possa devolver um pouco de dignidade ali para a saúde mental e emocional dessas pessoas. Eu tô falando rápido por causa do tempo. Mas esse relato de experiência, claro que é um recorte, assim, muito particular, né? Como a Cris falou, a gente está falando aqui do centro-oeste de Minas, a gente está falando do sudeste do Brasil, que ainda é uma das regiões mais ricas do Brasil, mas assim como Minas são muitas, o Brasil é um continente, né? Então, a gente também precisa contextualizar que esse é um recorte, principalmente quando a gente fala especificamente do consultório, e quando a gente fala mesmo da universidade, a gente está falando de um lugar que no Brasil ainda é um lugar de pessoas privilegiadas, né? Então, a gente precisa contextualizar, né? E apontar esse lugar de privilégio. Mas, mesmo essa palavra privilégio no Brasil, eu acho que ela deve ser contextualizada e ressignificada, porque essas pessoas que nós identificamos como privilegiadas, muitas vezes são aquelas pessoas que simplesmente estão vivendo aquilo que deveria ser garantido como direito humano na nossa Constituição, né? Já que a gente está falando de direito humano. Então, isso que a gente chama de privilégio, na verdade, deveria ser direito de todas as pessoas. Mas, então, para falar especificamente, né, sobre esse impacto que é socioeconômico, ambiental, cultural e político, eu fiz uma pesquisa mais livre, destacando aqui alguns índices de impacto na saúde mental e no bem-estar social durante a pandemia, ou seja, nesse período de 2020 e 2022. Então, esses índices, eles apontam que a violência contra mulheres cresceu em 20% das cidades durante a pandemia. Uma em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia do Brasil. O consumo de bebida alcoólica cresceu 93,9% na quarentena. Alto índice de suicídio. No mundo, um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão. Mas no Brasil, um aumento de 90% nos casos de depressão. Já pessoas com crise de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre março e abril de 2020. 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa. O desemprego bateu recordes em 2020. E esse aqui eu acho que é o dado mais agravante, mais preocupante.
A pandemia agravou a fome no Brasil, que tem atualmente 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. São 14 milhões de brasileiros a mais em insegurança alimentar grave em 2022, na comparação com 2020. 6 em cada 10 domicílios não conseguem manter acesso pleno à alimentação e possuem alguma preocupação com a escassez de alimento no futuro, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais impactadas. Então, isso sem contar os dados mais subjetivos, né, como a precarização do trabalho e o excesso de exposição às telas. E como eu estava dizendo anteriormente, os impactos econômicos, segundo os pesquisadores, gente, eles podem estender até o ano de 2045. Então, eu me programei para dois anos, né, de transição da pandemia, mas os impactos econômicos a gente pode esperar aí até um pouco mais de 20 anos seguintes, né? E aí, eu me lembrei de um artigo publicado pela jornalista Eliane Brum, em 2019, que ela chamou de Doente de Brasil. E nesse artigo, ela cita o psiquiatra Fernando Tenório, e ele escreveu assim nas suas redes sociais: acabei de atender um homem de 45 anos, negro, sem escolaridade. Nos últimos 5 anos, viu seus colegas de setor serem demitidos um a um e ele passou a acumular as funções de todos. Disse-me que nem reclamou por medo de ser o próximo da fila. Tem sintomas de esgotamento que descambam para a ansiedade. Qual o diagnóstico para isso? Brasil. Adoeceu de Brasil. Se eu tivesse algum poder, iria sugerir ao DSM, o Manual de Transtornos Mentais da Psiquiatria, esse novo diagnóstico. Adoecer de Brasil é o mais prevalente das doenças. Então, a gente entende, né, que todo esse adoecimento mental, né, que chega para nós na clínica psicológica, seja ela onde estiver, né, essa escuta clínica, ela tem a ver com todo esse impacto socioeconômico, ambiental, cultural e político, né, nesse contexto brasileiro. Então, assim, né, já caminhando, assim, para as reflexões de encerramento, para a gente pensar um pós-pandemia. Eu acredito, assim, que aquela coisa Belchior, né, do profeta do terror. Eu acredito que o cenário pós-pandemia ainda é um cenário bastante apocalíptico. E esse apocalipse, ele foi anunciado por cientistas ambientalistas, né, muitos anos atrás já. E esses mesmos cientistas que eu acompanho, né, as conferências e as publicações atualmente, eles relatam que o que a gente viveu como pandemia não chega nem próximo do colapso social que a gente pode viver por causa das questões ambientais que vão se agravando. Então, se nós estamos dispostos a realizar uma escuta clínica de forma ampliada, nós precisamos escutar essas mazelas socioambientais alimentadas por uma necropolítica que não tem compromisso com a ética e com os direitos humanos, que é o nosso grande tema do Congresso aqui. E é nesse sentido que a psicologia no Brasil tem de ser prioritariamente uma psicologia social. Mesmo que eu atenda no meu consultório um homem branco, heterossexual, classe média, microempresário, tem sobrenome italiano, eu tenho que escutar isso. Eu tenho que entender que essa pessoa, ela fala a partir de uma lógica de privilégio e de relações de poder. Entender essas relações de poder é entender a base das relações sociais, é fazer sociologia básica, coisa que a gente vai ter que reaprender para a gente promover outras formas de relações mais igualitárias. Então, a gente sabe que os problemas globais que assolam o mundo, como o problema da pandemia, o exemplo da pandemia, tem um impacto muito maior nos países emergentes se comparado aos países do norte global. E no Brasil, nós contamos com um agravante de uma gestão que precariza todas as esferas da máquina pública, da ciência, dos direitos humanos e da ecologia humana.
Então, fazer psicologia clínica no Brasil é fazer psicologia social. E, nesse sentido, fazer uma escuta de qualidade que considere essas questões socioeconômicas, políticas, culturais, ambientais, de gênero, de raça, de território. E não quer dizer fazer uma clínica que cobra mais barato e que barateia o serviço. Mas, no entanto, a gente precisa criar uma clínica mais inclusiva. E as iniciativas individuais, elas são bem-vindas, mas elas não são suficientes. Então, nós precisamos chegar às pessoas que não chegam no consultório, nós precisamos chegar nas comunidades. E, para isso, a gente precisa ser essa comunidade. Nós precisamos superar os individualismos e nos organizar enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora, atuando politicamente nos sistemas conselhos e no poder do voto no nosso Estado democrático, considerando os direitos humanos previstos pela nossa Constituição brasileira. Então, a gente também precisa de um chefe de Estado que implemente políticas públicas de saúde mental com base no artigo 1º dessa Constituição que diz respeito ao direito à dignidade. Então, o artigo 1º da Constituição é o direito à dignidade, né? Então, esse artigo, eu acho que ele sintetiza, ele resume toda a Constituição e acredito que ele norteia, né, o que deveria ser as nossas ações também, né? Promover a dignidade. Viver, né, construir uma prática de trabalho, uma prática profissional de ciência que nos dê dignidade na nossa existência e, vivendo sob essa dignidade, a gente também poder promover dignidade para todas, todos e todes. Então, são essas as minhas reflexões. Obrigada, Lauren. Muito instigante a sua fala, muito instigante mesmo, assim, né? Vamos poder conversar sobre as suas provocações. Vou passar, então, a palavra para o Felipe Tameirão. Felipe, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar com você, né, nesse encontro virtual. Peço que você, né, se apresente, se descreva, né, e você tem de 15 a 20 minutos para trazer as suas contribuições e as suas provocações. Seu áudio está fechado. Pronto. Então, bom dia. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Felipe Tameirão. Eu estou com uma blusa azul, sou um homem pardo, calvo, bem carequinha mesmo, com barba. Ao meu fundo tem um armário com umas prateleiras com livros. Eu queria começar agradecendo o convite que eu recebi do Conselho Regional através da Cristiane Nogueira, minha parceira, amiga, colega. Gostaria também de adiantar a satisfação de estar aqui dividindo esse momento com a Lauren Manuela, alguém que eu admiro, respeito muito e que gostei demais, né, da contribuição que ela já fez. Também agradecer a todos que são responsáveis aqui pela organização desse evento. Já estive por aí no CRP e sei como que isso é trabalhoso, exige mobilização e muito desejo. Então, todos que conseguiram produzir isso aqui, já agradeço. Eu sou psicólogo, trabalho já há 12 anos como professor universitário, aqui do Centro-Oeste, em Bom Despacho. Também há 12 anos eu supervisiono estágios, especialmente da clínica de psicologia, que eu sou responsável também desde 2010. E, além da clínica de psicologia, eu supervisiono estágios variados que não estão exatamente inseridos lá na clínica. Eu sou formado já há 18 anos,
fiz uma especialização sobre saúde mental e psicanálise, um mestrado em educação, gestão social e desenvolvimento local, recentemente concluído. E para começar a nossa conversa, acho que a Lauren já tocou em alguns pontos que eu vou seguir em alguma medida. De início, a gente que está aqui conversando sobre a clínica psicológica em tempos de pandemia, a gente vai ser levado a refletir sobre o que é a clínica a partir da pandemia. E eu queria levar vocês para um momento anterior à pandemia, que já era um momento necessário para se discutir o que é a clínica. Então, antes da pandemia, a discussão sobre o que é a clínica psicológica, ela já exigia uma torção numa leitura mais tradicional que colocava a clínica num enquadre, numa estrutura, num setting muito tradicional, que é o consultório. Então, antes da pandemia, havia sempre uma discussão. A clínica é a clínica do consultório, ou qual a clínica é possível a profissional de psicologia realizar? A minha formação, ela vem estimulada aí por várias vivências que já me fizeram romper com a ideia de que a clínica está no consultório desde muito cedo. Isso, para mim, pessoalmente, nunca foi uma questão pensar a clínica da psicologia fora do consultório. Mas eu acho importante ainda retomar rapidamente esse ponto, porque essa foi uma dicotomia que se fez presente durante muito tempo e ainda se faz presente agora com o tempero bem amargo que a pandemia trouxe para a gente. Então, mas num momento anterior à pandemia, se fazia toda uma conversa da clínica, do que era a clínica, e aí eu estava dizendo, né, que o meu percurso, que é um percurso que está na saúde mental, mas que se inaugurou trabalhando em CAPS, fez parte do meu caminho trabalhar com desinstitucionalização de pacientes internados em clínica psiquiátrica, fez parte do meu caminho trabalhar com política de prevenção à criminalidade no controle de homicídios no estado de Minas. E todos esses lugares nós não tínhamos o consultório, mas a clínica existia. E é aquilo que fazia funcionar desde um acompanhamento com pretensão de viabilizar algum cuidado no uso de alguma droga ou na prevenção à criminalidade com jovens moradores de favelas. Então, a clínica, nesse sentido, ela se instaura nessa concepção que eu estou trazendo no encontro. É o encontro que faz nascer a clínica, o encontro de um profissional, como bem disse a Lauren, que é ativo, que há uma demanda manifesta, que orienta uma relação de um profissional com uma pessoa, ou com um grupo, ou com algum tipo de espaço. Mas a clínica, ela se instaura nesse encontro. A pandemia trouxe para nós um amargor, né? Eu penso, assim, pessoalmente, que não dá para dizer em nenhum momento que a pandemia oportunizou nada, né? Algo que produz tanta morte, tanta desgraça, tanta desigualdade, não pode ser relativizada, na minha concepção. Então, a pandemia não trouxe nada de bom. A gente, apesar disso, precisa, nessa discussão da clínica, entender que a pandemia traz para nós a necessidade de pensar o encontro não mais mediado por um
um cara a cara, por compartilhar o mesmo espaço físico. E aí o encontro que faz a clínica se instaurar hoje é um encontro que também acontece mediado por tecnologias da informação e da comunicação. Então a clínica continua tendo o encontro como um ponto de partida, mas ela vai passar a ser mediada por elementos online que fazem parte aí da nossa vida. Nesse sentido, vou continuar com essa dicotomia assim, entre consultório e espaços que não estão no consultório, para a gente pensar um pouco do que tem chegado. A Lauren já trouxe coisas muito significativas, acho que muito importantes, que eu vejo todas elas na minha prática profissional, que eu esqueci de dizer, me desculpem, que eu também atendo em consultório particular já há 16 anos. E eu continuo fazendo isso. Isso é uma coisa que eu não parei de fazer. Então, eu encontro no consultório todos esses elementos assim, da dificuldade de acesso, mas eu encontro também um contexto em que o reconhecimento de questões psicológicas como questões que são validadas, que merecem ser cuidadas, que não tem como mais dizer que não é uma prioridade, é algo que a gente vive, infelizmente, né, nesse momento. Aumenta a demanda de atendimento psicológico, ela aumenta muito também no consultório e apresenta a ansiedade, a depressão, as oscilações de humor, elas estão muito presentes por conta de todo um contexto que a Lauren, mais no final da fala, já nos anunciou. Como viver bem num contexto que tanto maltrata, como ter uma boa saúde mental numa sociedade que produz tanto mal. E aí, acho que essa é uma exigência da clínica em tempos de pandemia, porque nós vamos receber essas demandas e a gente precisa considerar esses contextos, considerar essas variáveis, para que a gente não faça o que a clínica psicológica já fez tradicionalmente, que era ajustar, classificar, dizer o que era certo, o que era errado, o que era normal e o que era anormal. Então, acho que considero assim que o contexto pandêmico exige de nós que estamos estudando, eu sei que tem alunos aqui e profissionais, né, de nós que estamos estudando ou que já estamos aí no trabalho, que a gente seja ainda mais cuidadoso no encontro que a clínica permitir com as pessoas e com os grupos. Fora do consultório, como também a Lauren trouxe, as políticas públicas são o terreno que são destinadas várias dessas demandas causadas por um contexto pandêmico que atravessou e atravessa a vida das pessoas de diferentes maneiras. Se destaca a política de saúde, que a Lauren também já comentou, a questão do uso de drogas, né, assim, de álcool e alguma outra droga, como uma resposta, como uma tentativa de apaziguamento, como uma tentativa de solução para diversas situações que a vida, neste contexto, tem trazido. Estas questões vão desembocar no SUS de maneira muito, muito intensa e, de novo, mais do que a gente descrever o cenário que a pandemia tem produzido, nós precisamos sempre estar atentos com a nossa postura diante desse aumento da demanda. Cada vez mais as pessoas vão nos procurar nas políticas de saúde, por exemplo, por conta de problemas relacionados ao uso de droga. E o nosso cuidado tem que ser ainda maior para que a gente não opte por um caminho
que não produz mudança, que não produz transformação, que produz, infelizmente, rotulação, etiquetas, e mantém os sujeitos nos seus lugares. Então, o desafio, ele é muito grande, ele aumentou. A nossa profissão está sendo desafiada por conta da complexidade que faz parte da vida das pessoas e como que essa complexidade chega para nós como forma de demanda, de ajuda, de cuidado. Então, a demanda na saúde ela é muito diversa, ela tem a questão do uso das drogas, mas as relações entre as pessoas, como também já foi citado, né, o aumento da violência vai desembocar na saúde e vai também desembocar na assistência. Então, a gente tem profissionais psicólogos que trabalham em CRAS, e a vulnerabilidade que é parte da proteção social básica do CRAS é algo que é muito... Ela alcança um contingente muito maior de pessoas, e por isso o trabalho no CRAS ganha ainda mais complexidade para que seja realizado. E no CREAS, que é o Centro de Referência Especial da Assistência Social, vai lidar com as violações, e também o profissional do CREAS vai ser demandado a cuidar disso, sempre questionando, né, assim, como que a sua escuta, como que o seu manejo e a sua postura ela vai produzir diferença naquele caso. E para falar um pouco de uma experiência, de uma cena mais particular, a política pública de educação é outra que tem sofrido gravemente as consequências da pandemia. É provável que vocês lembrem de uma notícia que ganhou notoriedade de uma escola onde vários adolescentes tiveram uma crise de ansiedade coletiva, né? E aquilo é um exemplo de como a educação não tem dialogado com as escolas, com os alunos e com os seus familiares sobre a transição do retorno para as aulas presenciais. Então, existem crianças, por exemplo, que saíram do maternal e entraram no infantil online, que fazem o seu processo de alfabetização, 2 anos desse processo de alfabetização foi todo online. Existem adolescentes ou pré-adolescentes que saíram do ensino fundamental e entraram no ensino médio online. E agora, em 2022, num passe, né, de uma hora para outra, estão todos de novo voltando como se, e aí isso é um problema, né? Voltou ao normal. Primeiro que não existia normal, e voltar a fazer o que fazia em 2019 não significa fazer a mesma coisa. As pessoas não são as mesmas, né? Para uma criança de 10 anos, para um adolescente de 12, existem várias transformações, né? Biológicas, sociais, psicológicas, emocionais, que vão, como sempre, também ser destinadas para o cenário escolar. Então, a escola precisa de muito cuidado. E o que eu tenho visto na minha prática do município que eu moro, que é Bom Despacho, no interior de Minas, que é um aumento de uma demanda que já existia, mas um aumento significativo dos encaminhamentos das escolas para atendimento neurológico ou psiquiátrico. Isso é muito importante que os profissionais psicólogos e psicólogas que estejam na educação, que cuidem para que esses encaminhamentos eles não sejam apenas orientados pela definição ou pelo alívio, pela explicação daquilo que acontece com aquela criança, porque isso já era muito comum antes da pandemia. A escola, em certa medida, transferir para o diagnóstico a responsabilidade sobre o comportamento, a família também, muitas vezes, infelizmente, faz isso. E então a gente tem um cenário muito preocupante. Também acho que os desafios, me parecem que eles só se tornam ainda maiores na medida em que a gente vai
voltando à presencialidade, vai voltando ao contato, e na escola isso é algo muito, muito, muito grave, porque a gente está falando das crianças, né, em desenvolvimento, dos adolescentes e dos comportamentos que deles são característica. Então, a clínica em tempos de pandemia, vejam bem, é uma clínica que exige uma postura técnica, teórica e ética da profissional e do profissional muito cuidadosa. Então, a gente está diante de um momento que nos desafia, a gente está diante de um momento que nos exige, e, por fim, para eu terminar, a clínica ela está no contexto da tecnologia da informação ou no contexto online, trazendo também desafios à nossa profissão. Isso, por um lado, o atendimento online, por um lado, facilita, cria atalhos, diminui distâncias, mas também exige de nós cuidado para que o nosso exercício, a nossa prática, ela não perca o lastro ético, teórico e técnico necessário para que ele funcione. Além disso, o atendimento online exige de nós algo que muitos de nós não tivemos enquanto uma experiência formativa, né? É agora que a clínica, a psicoterapia online entra nas práticas de estágio. Mas antes disso, né, todos os psicólogos já foram realizar esse atendimento porque era a única possibilidade. Então a gente meio que vai aprendendo, trocando pneu com o carro andando no que diz respeito ao atendimento online. E isso é desafiador, é delicado. Existem, rapidinho, já vou terminar, existem situações que estão descritas, eu acessei isso a partir de uma notícia no site do CRP de São Paulo, que eles fizeram uma discussão e aparecem vários relatos de psicólogas, especialmente, dizendo de situações de assédio moral, assédio sexual, de violência, que são cometidas no contexto do atendimento online. Então, estas situações, a gente também vai precisar compreendê-las, ficar atentos, estabelecer os contratos e os combinados para um atendimento online com rigor para que a gente fique protegido e para que a própria sociedade também receba um serviço de qualidade. Então, a gente tem muito a discutir, a debater. Acho que a pandemia trouxe um foco, um olhar diferente para a nossa profissão, e a gente precisa ter muito cuidado para que isso não se transforme numa coisa que a Lauren disse, que eu achei bem legal, assim, que é oportunizar, mais ou menos isso, né? Oportunizar o acesso não é precarizar o nosso trabalho, né? Então a gente tem esse desafio com esse momento em que a psicologia ganhou uma validade que a pandemia trouxe, né? Isso é um desafio para nós. E aí, dessa forma, eu encerro aqui minha contribuição, fico à disposição para a gente conversar. Viu, Cris e Laura? Obrigada, Felipe, pelas instigantes provocações também, né? Enquanto você estava falando, estava olhando aqui muitos comentários, né? Muitos elogios e algumas perguntas. Então, eu vou fazer um bloco, assim, eu dei uma selecionada em algumas questões. Acho que a gente tem aqui pelo menos 2 rodadas de questões para conversar, né? Mas eu queria, antes disso, eu queria pontuar isso que você disse, assim, não é nem pontuar,
dizer da minha indignação, né, em relação a essa questão do assédio nos atendimentos online, mas, assim, é uma surpresa que, se a gente for pensar, não deveria ser, porque as redes sociais, elas têm, parece que, oportunizado que as pessoas coloquem toda a sua agressividade e violência, né, verbal para fora, assim. A gente vê isso nas redes sociais, né, assim. Mas eu fiquei um pouco impactada de pensar como que seria isso num atendimento, assim, né? Algo para a gente pensar. Se vocês quiserem falar sobre isso, assim, eu fiquei bastante, assim, mobilizada com esse dado, sabe, Felipe? E aí uma questão, né? Eu vou trazer, então, 3 questões. Primeiro, Lauren, qual que é o instrumento, né, que você usa, o instrumento socioeconômico, questionário, pessoal elogiando bastante e perguntando como que eles podem ter acesso a esse tipo de instrumento, né? E também pedindo para que as referências sejam disponibilizadas. Eu só não sei como que a gente poderia fazer isso, uma vez que a mesa ela não vai ficar gravada no YouTube, né? Então, talvez dizer mesmo algumas referências para que as pessoas possam tomar nota, né? E buscar encontrar. E aí, uma outra questão que é sobre o valor mínimo cobrado para atendimento social, né? O que seria isso? Essa alegação de que de qual valor, né, pode ser cobrado aí nessa relação. Então, a questão desse atendimento social, ela aparece, acho que em mais de uma pergunta, e acho que é uma questão que merece aí a nossa contribuição no debate, né? E uma outra questão que surgiu também em relação à fala da Lauren, né, sobre a questão do privilégio, que o Felipe acabou de citar também, né, de mencionar, de como que no atual contexto, né, os direitos básicos, a garantia de direito, ela se apresenta como privilégio, né? Então, eu deixo aqui essas questões e essas considerações, devolvo a palavra aí para a Laura e depois para o Felipe. Obrigada, Cris. Obrigada pelos participantes também que estão interagindo com a gente. Gente, essa questão da psicologia social até coça a cabeça, assim, porque é um negócio assim, muito sério da gente conversar. E é uma coisa muito comum, assim, nos meus grupos, e muito delicado também, né? Então, as pessoas perguntam assim, você conhece alguém que faz atendimento social? Gente, eu coloquei na minha fala, mas aqui é o tempo da gente falar com calma e pormenorizadamente, né? Atendimento social não é cobrar mais barato. Então, às vezes, algumas pessoas, elas usam isso, assim, uma prática que, inclusive, deve ser questionada, assim, né? E que é muito comum, assim, cobrar mais barato para fazer uma clientela. Gente, não é isso que é psicologia social. Psicologia social é uma teoria, é uma técnica, é uma prática, né, que se embasa em conceitos da sociologia para entender as relações humanas, sobretudo essas relações de poder, né? Então, fazer psicologia social é fazer uma psicologia contextualizada, né, entendendo questões de gênero, questões de raça, questões socioambientais, políticas, culturais, de território, tá? Então, por isso que eu prefiro chamar, assim, de dizer que o que a gente precisa fazer é dar um pouco mais de acesso para as pessoas que estão em vulnerabilidade e risco social aos serviços de saúde mental, né? Então, acho que a gente precisa dar acesso, porque psicologia social ela deve ser uma prática para todos,
para todos os psicólogos que atuam no Brasil. Só é possível fazer psicologia no Brasil a partir da psicologia social, entendendo todo esse contexto que faz parte do nosso adoecimento mental, inclusive. Então, psicologia social, gente, tem que ser uma prática para todos, tem que ser uma teoria para todos, tem que ser um conhecimento para todos. Ô, Lauren, se você me permite, porque tem, né, alguns comentários aqui nesse sentido, e eu acho que é importante frisar que psicologia social é diferente disso que tem se convencionado chamar de atendimento social. Sim. Né? Então, uma pessoa que eu for cobrar R$200 a sessão é um atendimento de elite? Porque se eu dou um nome, né, para uma pessoa, para um atendimento de uma pessoa que está numa situação socioeconômica mais baixa, tem nome também para o outro lado da moeda? Você acha que é uma coisa para a gente pensar. E aí alguém colocou que achei pertinente, né, falando que já existem plataformas para tabelar atendimento social, né, assim, isso precariza muito a nossa atuação, mas o que eu achei interessante é que fala assim, olha, valores aproximados aos de convênio. Então, se a gente for pensar, até para você ter um convênio, para você ter um plano de saúde privado, você precisa ter uma condição econômica um pouco melhor. E aí, o que vem para nós enquanto pagamento é o pior do pior, né? Então, tem pessoa... Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir. O que é que a gente está chamando de clínica social? Se é somente baseado no valor que se cobra, né? Assim, eu, particularmente, assim, eu exorcizo essa nomenclatura, sabe? Assim, sem nenhum pudor. Exatamente. Então, não pode, né, associar isso que foi chamado de atendimento social à psicologia social, né? E mesmo se eu tenho esse paciente que paga R$200 a sessão, eu tenho que fazer psicologia social no sentido de entender o contexto dessa pessoa, né? Como eu disse anteriormente, assim, né? É um homem branco, heterossexual, jovem adulto, microempresário. Eu vejo lá na ficha, né? Sobrenome italiano. Né? Então, eu já entendo que essa pessoa, ela veio de toda uma lógica de privilégios que é histórica num país colonizado como o nosso. Então, assim, quando eu uso, né, esse questionário socioeconômico, vou até abrir aqui. Então, o questionário socioeconômico, eu criei, né, de acordo, assim, com alguns critérios que eu utilizo no consultório e que servem como pesquisa. Depois eu vou falar dessa pesquisa. Mas esse questionário, ele foi embasado no Índice de Vulnerabilidade Social, que é o IVS, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD. Então, assim, por que eu estou mencionando esse questionário aqui? Historicamente, né, o Felipe disse isso muito bem, a psicologia clínica, ela veio do grego ali, né, do cline, da cama, do médico junto ao seu paciente, numa relação hierárquica, né? Historicamente, psicologia clínica é associada a testes, lá no Lightman Whitney, né, nos Estados Unidos, 1896, né? Mas a escuta clínica que a gente está falando aqui é uma escuta de tradição da clínica da escuta, né? Inaugurada com Freud e que, na minha abordagem, né, teve uma releitura do Carl Rogers, né? Então, são psicólogos que, tradicionalmente, criaram as suas teorias a partir da escuta clínica. Então, eu acho que falta, né, como pesquisadora, né, eu fiz uma pesquisa teórica também no meu mestrado, né, mas eu acho que falta para a gente também estudos clínicos como das nossas tradições, né, psicanalítica, rogeriana. Então, esse questionário, ele serve também como um estudo, né, como um estudo socioeconômico, né. Então, isso é fazer psicologia social, tá? Cobrar mais barato, gente, não é psicologia social. Né? Então, isso tem que ser desmistificado, isso tem que ser ensinado, isso tem que ser falado. Né? Inclusive, a Cris citou aí plataformas, né? Essa semana o CFP,
emitir uma nota técnica falando dessa problemática que nós estamos nas redes sociais. Então, o que o psicólogo pode fazer nas redes sociais? O que ele não pode fazer nas redes sociais? Né? Então, colocar preço, mesmo que seja plataforma, né? E isso tem nota técnica para isso. Precisa ser estudado, precisa ser avaliado. É arriscado até para mim dizer aqui, né? Porque se a gente quer atender essa demanda do ponto de vista individual, estou terminando, tá, gente? A gente não dá conta. A gente não dá conta. Do ponto de vista individual, a gente não dá conta. E é por isso, assim, que o convite é para a gente se organizar enquanto comunidade, enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora, né? Ocupar o sistema conselhos, atuar através do nosso voto, para a promoção de representantes que promovam políticas públicas, que estão lá na comunidade, né? Porque muitas dessas pessoas, elas não vão chegar no consultório, gente. É gente que não tem o que comer, é gente que não tem como pagar ônibus. Como que vai pagar psicólogo, gente? As pessoas estão com fome. Então, a gente precisa se organizar enquanto categoria para entender um contexto maior e pensar em políticas públicas. E políticas públicas a gente pensa no voto, tá, gente? Então, votem. Fazer aqui meu último palanque aqui, votem com consciência, tá? Então, é isso. Sobre os referenciais, eu vou escrever aqui o meu e-mail e aí eu posso mandar as fontes das pesquisas, tá bom? Podem entrar em contato. Tudo bem, Cris? Posso colocar meu e-mail aqui? Claro, fica à vontade. Vocês podem fazer contato. Ô, Cris. Peraí, Laura, eu acho que você podia... Isso. Só para não deixar de comentar, né? Porque eu falei no final sobre a questão de assédio nos atendimentos online, né? Você comentou sobre isso. Tem alguma outra questão que você queria que eu comentasse para eu aproveitar? Não, é a questão do assédio, e se você quiser falar sobre a questão do atendimento social também. Assim, sobre a questão do assédio, existe assim, um cenário que é uma novidade na medida em que situações de assédio podem acontecer nos atendimentos online. Teve uma pergunta que eu fui olhando aqui no chat que falou assim, o que eu faço? Assim, eu vou gravar isso, eu vou printar, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Aí, antes de entrar na questão do assédio, vou lembrar a todo mundo que foi publicada na semana passada uma nova resolução do CFP sobre a psicoterapia. Ela vai entrar em vigência no dia 15 de julho, mas a gente já pode ir lá e entender e nos orientar por essa nova resolução. Nessa resolução, existe um item, né, da resolução que vai falar sobre gravação de atendimento psicoterápico. E aí, no primeiro item, já vai apresentar para nós um contexto onde essa gravação pode ou não estar presente. Porque a gravação de um atendimento psicoterápico, ela precisa estar justificada pelo método que se utiliza. Então, não é algo que a gente vá fazer preventivamente. Então, não dá para a gente sair gravando, para, se algo acontecer, eu me resguardar. O que acontece, qual que é o maior desafio? É ficar atento, porque podem acontecer situações que são tipificadas como ações de assédio. Tem um dos casos em São Paulo, são 20 psicólogas, não só de São Paulo, do Distrito Federal, acho que até de Minas e de São Paulo, elas fizeram uma denúncia contra um homem que estava assediando durante os atendimentos. E uma dessas psicólogas fica com dúvida, por exemplo, se ela poderia considerar assédio, já que eles não estavam no mesmo ambiente físico. Então,
A questão que eu trouxe é mais nesse sentido, da gente ficar atento às situações que podem fazer parte de um atendimento online, onde as pessoas podem se sentir à vontade para tanto marcar vários atendimentos e nunca comparecer, como acontece. Eu quero atender, aí marca. Vai ser online, você manda as orientações, faz um combinado e a pessoa não aparece, como situações que podem configurar o assédio. O caminho, se isso se configura, é pedir orientação para o conselho, nas comissões de orientação e fiscalização, e, a partir disso, também contar com o nosso sistema de garantias, que tem o Ministério Público como o órgão principal aí para a defesa do cidadão. Esse é o caminho. Mas a questão é mais de ficar atento sobre situações que podem estar aí presentes no contexto do atendimento online. Sobre o atendimento social, acho que já está muito nítido. Aquilo que a Lauren quis dizer é que não adianta atender a R$30, a R$20, um monte de pessoas, se nesse atendimento eu não estiver escutando para além daquilo ali que a pessoa está me falando, seja online ou seja no consultório. Se eu não considerar elementos outros que fazem parte daquele processo de subjetivação, esse atendimento não é social, ele não produz transformação, ele não se conecta com a sociedade, né? Então, o atendimento social não está na perspectiva, ganhou essa pecha, ganhou essa noção de que o atendimento social é um atendimento mais barato, mas o que a Lauren está dizendo é mais contundente. O atendimento social ele precisa ter a perspectiva social como um elemento que faz parte desse atendimento. Se não faz isso, não vai ter atendimento social, mesmo que se for gratuito, se o CREA, se o CRA, se a psicóloga do CAPS não consegue escutar e manejar um projeto terapêutico para além do sintoma psicótico, por exemplo, ela não está dialogando com outros elementos que fazem parte daquela vida ali que está com ela, daquela pessoa, daquele ser humano. É nesse sentido, né? Só para reforçar. Obrigada, Felipe. Vou trazer as outras questões aqui. O pessoal está comentando, e tem uns comentários aqui no sentido de que a formação profissional é falha, porque não nos ensina a gerir o financeiro, o dinheiro, fazer a gestão do consultório, assim, é como se isso não existisse. Então, muitas pessoas comentando aqui, né, sobre essa falha aí na formação profissional. Uma outra pontuação é a questão de como que o online, né, ele está meio que engolindo a questão da interação presencial. Então, a falta de interação presencial está cada dia pior. E o que seria necessário para a subjetivação, né? A pessoa perguntando e pontuando que o online não substitui o sujeito em si, ou seja, o encontro, né, tete a tete. Uma outra questão, né, se vocês quiserem comentar, é sobre a suspensão do atendimento psicológico naqueles primeiros momentos da pandemia, né? Então, de como que houve uma suspensão tanto no privado quanto no público, uma suspensão total, né, por muitos profissionais, por muitos setores, muitos serviços, principalmente nos serviços públicos, né? Então, se vocês quiserem comentar sobre isso também. Acho que é isso, e eu vou pegando as outras ali para a gente fazer a terceira e última rodada, pode ser? Pode ir aqui, então. Posso começar dessa vez aqui rápido? Olha, sobre a questão da formação ter falhas, né? Eu acho que é isso. Tem falhas mesmo. Assim, porque tudo tem falha. Mas, assim, nem tudo é justificável, né? Mas tem falhas. Uma delas
que é apontado aqui envolve a questão da formação sobre a gestão de um consultório. A gestão e financeira. Eu acho que eu considero assim que isso realmente, na minha concepção, não é algo que vai estar tão presente dentro de uma matriz, de um curso, que deve fazer da sua formação uma formação generalista, né? Então a gente precisa, né, lembrar um pouco disso, assim, de qual que é o desafio de um curso de graduação em 5 anos. De formar um profissional psicólogo generalista. Então, ele não é especialista em nada, ele é um profissional que tem uma formação geral sobre o funcionamento, o desenvolvimento, o adoecimento, o tratamento psicológico. Então, essa, né, dita assim de maneira bem, bem rápida, é uma finalidade da formação. Tudo isso, na formação, precisa estar conectado com o mundo que essa formação vive, a sociedade, as características, tudo isso. Então, eu acho que, geralmente, os espaços de supervisão de estágio servem, em alguma medida, para orientar algo disso, da gestão de um consultório, mas isso, na minha prática, por exemplo, é bastante limitado. E eu teria dificuldade assim, de tornar isso um assunto meio que obrigatório, que a gente tem tanta coisa para a gente desenvolver, aprender, os alunos têm tantas... Assim, eu acho que, não estou dizendo que isso não é importante, mas é porque tem outras coisas que a gente precisa estar mais focado, por exemplo, num estágio específico, né, que eu sou supervisor de 9º, 10º período, a relação com os pacientes, a transferência, o vínculo terapêutico, como que escuta, o que trabalha, aborda a família, como que essa família vive. Então, tudo isso acaba consumindo as horas, né, que a gente tem de supervisão e de estágio. A outra questão era sobre... eu ia anotar e esqueci. Mas era o que eu mais queria falar. Inclusive, você lembra aí, Laura, qual que era a segunda? Eu esqueci. Felipe, não sei o que é que você gravou aí, mas eu acho que tem uma questão importante, que é essa questão da escuta no atendimento online. Felipe. Isso, online e presencial. Ah, tá. Ótimo. Eu acho muito oportuna essa pergunta e vou tentar ser breve. Na época em que... Vou contar essa historinha só para vocês entenderem assim, de onde que eu estou falando. Na época em que essa resolução do atendimento online do CFP ela foi redigida, eu fazia parte do Conselho de Psicologia, eu era conselheiro. E como representante do Sudeste, eu fui também a pessoa que fez parte do grupo de conselheiros que redigiu aquela resolução de 2018. E aí, aquele trabalho, né, a gente trabalhou 1 ano e meio para redigir aquele documento, que hoje encontra 4 artigos estão suspensos por conta da pandemia. A resolução que eu estou fazendo referência é a 11 de 2018. E aí, assim, no trabalho de fazer essa resolução, a gente foi estudar muito sobre os impactos de serviços psicológicos realizados online. E foi muito interessante poder descobrir com profundidade, a partir de estudos brasileiros ou não, a eficácia e a eficiência de serviços psicológicos online sem prejuízo na comparação com os atendimentos presenciais. E aí eu costumava, sempre aparece essa pergunta, mas o serviço online funciona? Dá resultado? E eu sempre faço uma pergunta que ela parece óbvia, que é assim: o serviço presencial funciona? Ele dá resultado? Quais são as pesquisas que dizem que o serviço presencial funciona? Aí nós fomos pesquisar, tá? A gente encontrou pouquíssima pesquisa, porque a gente não pergunta o óbvio. A gente não está
a gente não está questionando o que é tradicional, mas tem quase nenhuma pesquisa que fala sobre atendimentos presenciais. Mas existem pesquisas que falam sobre os atendimentos online. É claro que uma coisa não justifica a outra, mas é só para trazer para essa minha resposta. Que as relações online, elas são reais, elas produzem efeitos nas subjetividades, elas produzem efeitos emocionais, elas produzem efeitos no corpo, tanto para o bem quanto para o mal, da saúde das pessoas. E a gente vai lidar com aquilo que as pessoas expressam da sua vida, do seu mundo interno, da sua subjetividade. E eu entendo que a gente não tem prejuízo. O que a gente tem é a presença cada vez mais constante do elemento online como um elemento que tem uma participação importante nos processos de subjetivação. Alguém comentou aqui no chat aqui, lá vem o metaverso, como que vai ser? E eu tenho falado, inclusive, em sala de aula, tem aluno meu aqui hoje que vai lembrar. Eu falo, gente, como é que vai ser essa coisa do metaverso? Porque a gente precisa, inclusive, se perguntar, se alguém está ouvindo isso aqui pela primeira vez, fiquem atentos, o metaverso é um mundo online que está sendo aí pensado para as pessoas viverem, e isso vai impactar a vida de todos nós, né? Então, acho que... Mas é isso, eu acho que não substitui a pessoa. É isso que acho que foi a pergunta, né? O online não substitui a pessoa, mas pode permitir acessar essa pessoa no contexto de um serviço psicológico. Laura? Gente, vou ter que ser cautelosa aqui com o meu comentário, ainda mais tendo em vista que o Felipe foi meu supervisor, viu, gente? Lá na clínica, onde ele coordena a supervisão, ele foi meu supervisor também. Então, primeiro, por essa questão da formação, né? Então, como professora, assim, isso é uma concordância, tá? Estou reiterando, assim, o que, na verdade, o Felipe já falou. Os cursos de saúde, eles têm que ser pluralistas e generalistas. A psicologia, ela é uma ciência e uma profissão que tem uma gama de especificidades muito grande, que a gente não alcança na formação, né? Então, a nossa formação, às vezes, ela ainda é muito... Ela repete o dualismo cultural, social, né? Muito em virtude da psicologia clínica, no formato de consultório, e com uma tendência mais para a psicanálise e agora para a psicologia cognitivo-comportamental. Claro que isso também atende a questões que são históricas, econômicas, né? Então, a gente vai ter perfil de formação diferente. Então, eu estudei em universidade pública, dei aula em universidade pública e universidade particular. Então, a formação, ela também atende necessidades econômicas. Então, se você estuda numa escola pública, você vai ter uma característica muito mais voltada para a psicologia social, comunitária, sociohistórica, né? Que vem da própria formação desses professores que estão lá, né? E que atende, né, uma demanda que é social e que dá uma devolutiva para o social. Então, uma escola particular, muitas vezes, ela tem que atender ali demandas econômicas de mercado e que, para isso, acaba voltando também essa educação para um viés mais economista e de mercado, né? E aí você tem muito mais uma perspectiva organizacional, do trabalho, né? Que é aquilo que, em primeira mão, dá emprego, tá? Mas aí é claro que a gente não está pensando que a gente deveria estar ocupando mesmo as políticas públicas, né? Com mais dignidade, para dar dignidade para as pessoas que não têm condição de chegar no consultório. Então, a formação, ela também segue vieses que têm a ver com essa questão histórica, econômica, social, tá? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. De modo geral, nós formamos técnicos, nós não formamos administradores.
Então, o profissional, ele tem que aprender como oferecer essa escuta clínica, né? E aí, agora, voltando de novo para a minha fala. O que a formação da psicóloga tem que oferecer é essa escuta clínica qualificada. Seja para você trabalhar numa organização, numa instituição, no hospital, numa escola, na saúde pública, no serviço social ou no seu consultório. O que você tem que aprender é escutar as pessoas com qualidade, né? E cooperar para a melhora da saúde mental e emocional dessas pessoas. Agora, a questão administrativa, gente, são outras formações, né? Então, é isso. Não formamos administradores, formamos técnicos. E aí, né, se você for trabalhar como um trabalhador autônomo, né, com a sua empresa ou com o seu consultório, aí você vai ter que buscar outros tipos de formação, às vezes para administração financeira. Tem coisa aí que vocês estão perguntando, eu vi o chat aqui, né, em paralelo, que é uma coisa que depende de outros profissionais. Como que vai declarar imposto? Aí você vai precisar de um contador, entendendo, gente, que a gente não sabe tudo. Da mesma forma que às vezes a gente precisa encaminhar o nosso paciente para outro profissional, um médico, um nutricionista, um neurologista, para a gente administrar o nosso consultório, a gente vai precisar de outros conhecimentos, que não são da psicologia. Sim. E assim, abrindo um parênteses da sua fala, né? Até pensando em alguns comentários aqui, acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de buscar essa ajuda profissional, né, de administração de finanças e etc. Né? Assim, acho que tem umas coisas rolando aí no mercado, né, que estão sendo vendidas, que é importante a gente questionar se isso é ético. Né? Assim, o que é que está por trás, que valores que estão sendo vendidos e comercializados. Né? Eu não poderia me furtar do papel de fazer esse chamado aqui, porque, ok, a nossa profissão ela não forma, ela é falha nisso, não dá conta de tudo, nós somos psicólogos, nós não somos administradores de empresa, precisamos de suporte para dar conta, né, de algumas coisas que a gente vai ter que se haver mesmo, como você disse, do imposto de renda, perfeito, né? Mas então é quem dá conta do imposto de renda, não é quem me faz promessas mirabolantes, né? E etc, e etc. Então, eu acho que a gente precisa de ter muita cautela também em relação a isso, porque tem coisas preocupantes, antiéticas, né? E desumanas rolando aí nessa lógica, né, desse mercado neoliberal, e a gente precisa ter cuidado. Nós temos um compromisso, né, profissional que é, em primeiro lugar, com a Carta dos Direitos Humanos. Isso vale para todos os espaços que a gente atua. Exatamente, Cris. E assim, se a gente está pensando, né? Para mim, o balizador da minha vida, assim, quando eu tenho alguma dúvida sobre o sentido existencial, é o artigo 1º da Constituição, direito à dignidade. Então, assim, pensar naquilo que promove dignidade para a nossa saúde mental, para a gente promover saúde mental. Então, você vai ter lá marketing baseado em gatilhos. Então, as pessoas já estão promovendo um marketing sensacionalista para prender o paciente, né, o suposto paciente. Então, são cuidados que a gente tem que ter com a vida moderna. E aí, né, sobre essa vida moderna, só para comentar a segunda questão, que eu acho que é extremamente importante, que é a questão do online e do presencial, né? Então, dentro da fenomenologia do Heidegger, né, a presença é a própria condição de ser humano. Só que essa presença que a gente oferece na escuta clínica, ela é uma presença que ultrapassa o espaço e o tempo. Então, eu tenho paciente que eu atendo há alguns anos que está na Alemanha, tem pacientes nos Estados Unidos. E é uma coisa assim, do campo da metafísica mesmo, assim, no sentido filosófico. Porque, às vezes, eu aqui no Brasil estou atendendo na parte da manhã e a pessoa está na parte da tarde.
Dependendo do lugar, às vezes eu estou de manhã, a pessoa já está à noite. Ultrapassa espaço e tempo, porque nós não estamos no mesmo tempo, nós não estamos no mesmo lugar, mas o que condiciona presença, essa presença que faz diferença, de novo, reiterando a minha fala, é a qualidade da escuta. É a qualidade da escuta. É isso que faz diferença, tá? O Felipe tocou num assunto muito importante, que é a questão do desenvolvimento. Eu acho que, assim, a gente tem um grande desafio na psicologia do desenvolvimento, principalmente infantil e do adolescente, que é pensar como que as pessoas elas estão se desenvolvendo nessa relação mediada pelas mídias sociais. Né? Então, no final do ano passado, eu atendia 140 famílias de crianças e adolescentes no município em vulnerabilidade e risco social. Então, eu parei de atender no consultório. Né? E aí, por causa da alta demanda, eu voltei a atender criança e adolescente no consultório. Né? E aí, assim, observando ainda, eu acho que a gente vai ter que ter pesquisa para isso, como que impacta, né, o desenvolvimento da criança e do adolescente, essa nova forma de interação. Mas é uma nova forma de interação, ela está aí, né? E não é que a gente tem que banir, a gente tem que compreender, acho que a gente tem que pesquisar, né? E encontrar meios, assim, saudáveis, né? Da gente se relacionar com presença de qualidade, né? E aqui para nós, né, psicólogas, futuras psicólogas, essa presença de qualidade, eu acredito que está no refinamento dessa escuta clínica, tá? Seja no espaço online, seja no espaço presencial. Pessoal, assim, para ser fiel ao horário, nós vamos ter que encerrar, né? Foram muitos comentários, muitas parabenizações pelas falas de Felipe, né, e Lauren, muitos mesmo. E muitos comentários, muitas perguntas. Eu espero que a gente tenha, pelo menos, levantado algumas caraminholas aí nas cabeças, né? Que eu acho que o intuito é esse. Muito honrada de participar, mas para ser fiel ao horário, nós vamos ter que encerrar. Eu queria só retificar uma fala minha anterior, que eu disse que as mesas não estavam sendo gravadas. E aí eu tive a informação de que estão, e posteriormente vão ser disponibilizadas no YouTube, tá? Então, tão logo isso for feito, inclusive eu aviso a vocês dois. Eu passo para as considerações finais para que a gente possa, então, se despedir. Lauren. Bom, agradecer mais uma vez, né, o convite, né, por proporcionar para nós aqui esse lugar de fala, né, espero ter contribuído aí para as reflexões dos nossos ouvintes e agradecer também, né, a interação deles aqui, os comentários, não deu para ler tudo, foram muitos comentários, mas essa interação, ela é fundamental, né, para que esses nossos posicionamentos também, eles sejam eficazes, assim, de acordo com a demanda, né, de vocês. Então, é isso. Obrigada, Felipe, também. Obrigada, Cris, pela interlocução. Foi muito legal. Oi, gente, então é isso. Agradecer o convite, agradecer as trocas aqui com o Lauren, com a Cris e com o público, né, com o pessoal do chat. Assim, eu fiquei lendo, querendo falar, conversar, mas já é bom, tá vendo? Assim, o encontro online já produz repercussão, né, mesmo com as distâncias físicas, né? Então, queria muito agradecer, foi ótimo, estou sempre à disposição. E obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora, principalmente aí minhas colegas da mesa. Bom dia a todos. Beijo, gente. Bom congresso para todas, todos. Muito obrigada, gratidão.